O filme de hoje é um horror e mistério chamado The Puppet Man. Uma mulher chamada Patrícia está preparando o jantar na cozinha e tudo parece normal. O marido dela, David, chega de repente na cozinha, parecendo ansioso, e pede que ela fuja. Confusa, ela vê a faca na mão dele e, nesse momento, ele a esfaqueia e lhe bate com a frigideira. Ela tenta fugir rastejando pelo chão e David estranhamente lhe diz que não é ele, como se alguém estivesse lhe controlando antes de a esfaquear novamente, a matando. Enquanto isso acontece, vemos uma criança trancada em um pequeno quarto. Vários anos se passam e ouvimos em um podcast que Dave recebeu a pena de morte e será executado em breve. Eles então relembram o caso, contando que ao chegar à cena do crime, a polícia o encontrou em choque, com a arma do crime em mãos, simplesmente encarando o cadáver de sua esposa. Ao ser questionado, David insistiu que não foi ele e que alguém estava controlando o seu corpo. Ao revistarem a casa, a polícia faz uma descoberta horrível. A filha do casal era mantida trancada em uma jaula, sem ver a luz do sol há anos. Devido a David constantemente mencionar que alguém o estava controlando, ele é chamado de Puppet Man. Agora no presente, a filha de David e Patrícia, Michael, agora é uma estudante universitária e compartilha um quarto com Charlie, sua melhor amiga. Elas ouvem o podcast sobre o pai de Michael, que se tornou um assunto viral à medida que a data da sua execução se aproxima. Michael não consegue se lembrar do que aconteceu, mas apesar disso, ela ainda sofre muito devido ao seu passado horrível. Embora a vida de Michael seja muito perturbadora, sua amiga Charlie acha isso fascinante. Com base em suas pesquisas, ela descobre que a polícia encontrou livros satânicos quando prendeu o pai de Michael. Michael fica um pouco irritada com a insistência da amiga, mas acaba relevando. Na faculdade, somos apresentados aos seus amigos Joe e Glenn, e também o namorado de Michael, Danny. Eles estão chegando ao final do semestre e querem celebrar fazendo uma festinha particular no telhado do dormitório, mas enquanto sai com seus amigos, Michael começa a se sentir estranha e perturbada com algumas memórias do seu passado vindo à tona. No entanto, ela esconde isso de seus amigos e finge que está bem. Numa noite, Charlie continua a pesquisar sobre o pai de Michael, que será executado com uma injeção letal naquela semana. Enquanto isso, Michael tem um sonho de quando era uma garotinha. De repente, ela é acordada por Charlie durante um episódio de sonambulismo. Ela nota que feriu seu braço e, com seu sangue, ela desenhou o mesmo símbolo que viu em seu sonho. Charlie lhe conta que não é a primeira vez que Michael tem um episódio de sonambulismo, mas nunca lhe contou, pois ela nunca havia feito nada extremo como dessa vez. Ela também nota que sua amiga estava lendo artigos sobre o seu pai e fica irritada com a insistência de Charlie, lhe pedindo para esquecer o assunto. Com o passar dos dias, Michael começa a perceber algo perturbador. Aonde quer que ela vá, um grande número de corvos parece estar lhe seguindo. Eles vão a uma loja de bebidas local e Glenn e Joe conseguem comprar várias bebidas alcoólicas, apesar de serem menores de idade. Mais tarde, Danny acompanha Michael até o quarto dela, mas rejeita a oferta de entrar. Após isso, Michael está sozinha em seu quarto quando ouve mensagens chegando no notebook de Charlie. Curiosa, Michael decide verificar e, para sua surpresa, ela descobre uma pasta cheia de vídeos dos seus episódios de sonambulismo, gravados como se fossem um documentário. Nesse momento, Charlie chega no quarto, surpresa ao ver Michael usando seu computador. Quando Michael lhe questiona sobre as gravações, Charlie se defende dizendo que as fez para a segurança de sua amiga e que sempre esteve lá para mantê-la segura durante o seu sonambulismo. Ela também garante a Michael que manteve isso em segredo de todos os outros. À noite, Michael e seus amigos se reúnem no telhado do dormitório com as bebidas. A princípio, todos parecem estar se divertindo, brindando suas novas resoluções e compartilhando histórias. Porém, isso muda quando Glenn fica embriagado e zomba da situação de Michael com o seu pai, assim como o seu hábito de sonambulismo. Essa traição choca Michael, pois ela percebe que Charlie mentiu e expôs os detalhes privados da sua vida. Novamente, Charlie se justifica jurando que estava apenas tentando ajudar, mas Michael não aceita a desculpa. Até que algo estranho acontece. Charlie fica paralisada, como se algo tivesse tomado conta do corpo dela.
Ela repete várias vezes que não consegue se mover, mas seus amigos acreditam que ela está apenas fingindo. De repente, Charlie caminha rapidamente para trás e cai do terraço. Ela morre com a queda, deixando seus amigos incrédulos com o que aconteceu. Após o corpo dela ser retirado pelas autoridades, Michael conversa com o investigador Al Rosen sobre a morte de Charlie. Ele se compadece com a perda da garota, mas Michael lhe surpreende por se culpar pela morte da amiga. Ela menciona que viu medo nos olhos de Charlie antes dela cair, como se ela estivesse com medo de Michael. Ela se recusa a falar com seus amigos, e enquanto caminha para casa, Michael percebe mais e mais corvos lhe seguindo. Naquela noite, Michael não consegue dormir, impactada com os acontecimentos, e estranhamente, os corvos começam a voar contra a sua janela, um após o outro, a deixando aterrorizada. Seus amigos ficam profundamente abalados com o que aconteceu, principalmente Danny, que se preocupa por Michael não atender suas ligações e decide checar como ela está. Ele vai até o dormitório dela e bate na porta, mas ela o ignora, e ele decide esperar por ela do lado de fora do quarto. As horas passam e ele acaba adormecendo, porém no meio da noite, um barulho o acorda. Ele vê a porta do quarto aberta, mas não há ninguém lá. Danny rapidamente percebe que Michael está sonâmbula novamente e corre até o terraço onde ele a encontra. Ele corre, conseguindo impedi-la antes que ela caia, e a conforta. Pela manhã, a mãe de Charlie vai até o dormitório da falecida filha e se emociona ao falar com os amigos dela. O grupo então descobre pelo telefone da garota que Charlie costumava ter reuniões regulares com uma vidente, que os convida para ir à sua casa para discutir algo muito importante. O grupo está um pouco cético em relação a isso, mas aceita por estarem desesperados por respostas. Chegando lá, eles conhecem a vidente Ruby, que pede para Michael esperar em outra sala, enquanto ela conta aos outros algo chocante. Ruby revela que Charlie costumava lhe visitar por ter medo de Michael. Enquanto isso, Michael aguarda em outra sala e nota que um dos livros possui na capa o mesmo símbolo que ela costuma desenhar com seu sangue durante seus episódios de sonambulismo, intitulado O Culto de Dolos, e nesse momento, a vidente lhe chama para se unir a eles. Para obter respostas, eles realizam uma sessão espírita sob a orientação de Ruby. Isso lhes permitirão entrar em contato com a falecida mãe de Michael, Patrícia. Eles acreditam que ela pode lhes ajudar a descobrir quem é o responsável pela trágica morte de Charlie. Durante a sessão, um espírito de repente possui Ruby e a faz escrever uma confissão arrepiante que diz: "Eu matei Charlie." Vendo isso, Michael fica chocada e, enfurecida, ela exige saber a identidade do espírito que a possuiu. O espírito possui Ruby novamente e, para seu horror, Ruby escreve: "Eu sou Michael." Ao ver isso, Michael tem uma crise de ansiedade e corre da casa, enquanto seus amigos debatem sobre o que acreditar. Eles decidem passar a noite no dormitório de Michael, e enquanto procuram por mais pistas, Joe faz uma descoberta no notebook de Charlie. Ela descobre que o livro O Culto de Dolos pode ter sido o que levou Charlie até Ruby. Nesse momento, Michael começa a ter sonambulismo novamente, mas dessa vez, ela faz algo ainda mais estranho do que antes. Seus amigos a observam e finalmente percebem que algo sinistro está acontecendo. Michael escreve uma mensagem na janela com o seu sangue, um aviso para os seus amigos, lhes alertando que aqueles que mentirem irão morrer, assim como Charlie. Joe fica intrigada e vai até a vidente pegar o livro dela emprestado. Porém, Ruby lhe avisa que Michael não pode saber que Joe está com este livro. Ela pede a Glenn e Danny que vão até ela para que possam ler o livro juntos. No entanto, Glenn ignora a mensagem dela, pois está tentando se distrair de tudo o que está acontecendo na academia, enquanto Danny está ocupado cuidando de Michael. Impaciente, Joe decide investigar sozinha e vai à biblioteca para ler o livro. Enquanto Joe examina seu conteúdo, ela descobre um ritual arrepiante para invocar o demônio Dolos, que deseja retornar ao mundo. O ritual envolve unir luz e escuridão, inocência e pecado. Aqueles que conspirarem contra esse demônio se curvarão a ele, cedendo o controle à sua vontade. Isso assusta Joe, que decide ligar para Ruby para perguntar se eles estão em perigo. Porém, é tarde demais.
o demônio toma o controle do seu corpo, a fazendo derrubar o seu cigarro no livro, que rapidamente pega fogo. Ele então força o rosto de Joe na direção das chamas e ela morre queimada de uma maneira horrível. Ao mesmo tempo, na academia, Dolus assume o controle do corpo de Glenn, o obrigando a adicionar pesos à sua barra. O demônio então força o rapaz a se sentar embaixo dela e tentar levantar a barra. Ele aguenta o máximo que pode, mas morre tragicamente quando seu rosto é esmagado pela barra. Pela manhã, sem terem ideia de que seus amigos foram mortos, Danny leva Michael para ver seu pai David na prisão. Pai e filha finalmente se encontram após vários anos, mas a reunião é tensa. Sem perder tempo, ela pergunta por que David matou a mãe dela, mas ele afirma que foi Michael que a matou. Ele então revela que vários anos atrás, quando Michael ainda era criança, ele e Patrícia realizaram o ritual descrito no livro para ganhar o poder do demônio. Por exigir a mistura de inocência e pecado, eles incluíram a jovem Michael, também oferecendo o sangue dela no processo. O ritual foi concluído com sucesso, e Dolus foi trazido ao mundo mortal. Patrícia tentou oferecer o próprio corpo, porém, o demônio os enganou e escolheu o corpo de Michael como seu recipiente. Ele explica que o demônio sente as dores e a fúria dela, e acrescenta que foi a voz de Michael que ele ouviu na noite em que matou sua esposa, sussurrando para que ele pegasse a faca. As revelações chocam Michael, que corre do lugar. Enquanto retornam ao dormitório, Danny tenta confortar Michael, mas uma força invisível o impede de tocá-la. Ele então recebe uma ligação da polícia, revelando que seus amigos estão mortos. Eles são interrogados, e Michael se odeia ainda mais por tudo o que aconteceu, avisando a Danny para ficar longe dela, para mantê-lo seguro. Michael caminha depressiva pelas ruas, sem saber o que fazer para acabar com essa loucura. Desesperada, ela vê os carros em alta velocidade e decide acabar com sua vida. Ela caminha na direção dos carros, porém nada acontece, e ao abrir os olhos, ela percebe que todos os veículos pararam de repente antes de lhe acertar. Michael então decide tentar outra alternativa. Ela sobe em uma ponte e se prepara para pular. Danny, que está procurando por ela, observa quando o demônio Dolus a impede de cair, a jogando de volta para a ponte. Vendo seu sofrimento, Danny a leva até Ruby, a única pessoa que pode ajudá-los no momento. Ruby ouve tudo o que aconteceu e avisa a Danny que precisam manter segredo de Michael, pois se ela souber de algo, o demônio também saberá. Temendo que Dolus a mate também, Ruby passa a alegar que é uma charlatã, e tudo o que ela disse, incluindo a sessão espírita, era mentira. Ela então devolve o dinheiro que recebeu deles a Danny, dizendo que se arrepende por seus erros. Confusos, a dupla vai embora atrás de outras soluções. Ruby então liga para o detetive Al Rosen e o informa sobre a situação. Enquanto o casal está voltando para casa, a entidade dentro do corpo de Michael toma o controle de seu corpo e questiona Danny sobre o que foi que Ruby lhe deu. O rapaz diz que não foi nada, e vendo que Danny está escondendo algo, Dolus, o demônio, força o rapaz a quebrar o próprio dedo. Danny pega o dinheiro que Ruby deu a ele e revela que ela escreveu mensagens nas notas, lhe avisando para afastar Michael de outras pessoas, e logo ela entrará em contato com uma solução. Ao descobrir isso, o demônio faz Danny bater a sua cabeça repetidamente contra o volante, ao mesmo tempo que devolve o controle do corpo para Michael, a fazendo assistir. Ela implora ao demônio que os deixe ficar juntos, mas ele rejeita e mata Danny. Abalada com a morte do namorado, Michael vai ensanguentada direto à delegacia. Chegando lá, ela informa a um policial que matou seu namorado e seus amigos e pede que ele a mate antes que mais pessoas morram. O policial fica confuso com o que está acontecendo, e nesse momento, Dolus toma o controle do seu corpo e o mata. Vários outros policiais correm para o local, e Michael fica aliviada, acreditando que a polícia irá acabar com o seu tormento. Mas de repente, eles atiram uns nos outros. O detetive Al então se aproxima por trás de Michael e lhe atira um tranquilizante. Ele então a leva para a casa de Ruby, onde eles continuam a lhe manter sedada. O detetive deseja matar Michael imediatamente, mas Ruby lhe avisa que o demônio irá pressentir o perigo e o matará. Ela o informa sobre a entidade dentro de Michael.
mas ele tem dificuldade em acreditar na sua história. Ruby conclui que eles precisam encontrar um novo hospedeiro para o demônio. Ela acredita que a melhor opção seria colocá-lo num corpo de alguém em coma, pois conhece um caso parecido, onde a pessoa possuída estava em coma e morreu sem se acordar, assim levando o demônio com ela. Porém, ela não conseguiu encontrar candidatos para fazer isso e decide perguntar à própria Michael o que fazer. Ruby sabe que parte da verdadeira Michael ainda está consciente naquele corpo e inicia um ritual lhe dando um papel e caneta. Ela incentiva Michael a lutar na esperança de obter uma resposta. Até que Michael começa a escrever, lhes dizendo ter um plano. Ela lhes informa que o demônio está dormindo naquele momento e que seu pai, como adorador daquele demônio, aceitaria se tornar o novo hospedeiro dele. Com a execução do seu pai se aproximando, ele acabaria levando o demônio com ele. Ruby sabe que é um plano arriscado, mas é a única chance que eles têm. A manhã seguinte chega e David será executado em algumas horas. Michael lhe encontra antes disso, lhe informando que o demônio está dormindo e pede que seu pai se torne o novo hospedeiro. David, que acredita ser uma honra ser escolhido como hospedeiro, aceita a oferta da filha. Os dois se dão as mãos e iniciam o ritual. Momentos depois, o processo de execução é iniciado, com David amarrado a uma cadeira. Ruby e Michael assistem ansiosamente do lado de fora, torcendo para que tudo corra bem. Até que, de repente, o demônio parece acordar do seu sono. David faz com que o médico que administra a injeção perca o controle de seu corpo, lhe ordenando que mate o médico ao seu lado. Ele sorri para Michael, acreditando que venceu. Porém, o médico parece ter controle sobre seu corpo novamente e administra a injeção letal, levando David à morte. Ruby e Michael comemoram por finalmente terem se livrado do demônio. Porém, o terror não parece ter acabado, pois Michael dá um sorriso macabro, insinuando que isso era parte do plano do demônio, para fazê-las acreditarem que venceram. Mas ele ainda está no corpo de Michael. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe um like e se inscreva. Obrigado por assistir!